Fala, meus irmãos, a graça e a paz, como é bom estar aqui com vocês. Nós temos alguns avisos e você precisa ficar ligado. A nossa igreja continua funcionando, só que com horários reduzidos. Nós estaremos atendendo aqui nas terças e quintas-feiras, das 8 até meio-dia. Fica ligado nas nossas redes sociais. Nos nossos horários dos cultos, nós estaremos colocando lá conteúdos exclusivos com ótimas ministrações para você. Será nas terças-feiras e quintas-feiras às 8 horas, a escola dominical às 10 horas da manhã no domingo e o nosso culto de celebração às 18 horas também no domingo. Não perde, confere lá no nosso Instagram, no nosso Facebook e na nossa página do YouTube. Os nossos dízimos e ofertas estarão sendo recebidos aqui na igreja nas terças e nas quintas, porém também você pode fazer uma transferência bancária na conta da nossa igreja que vai estar disponível aqui para vocês. Pessoal, fica com tudo isso, fica ligado que esse momento de mensagem só começou. Até mais! Graça e paz, pessoal. Estamos em mais uma quinta especial. Nesse momento, estamos através dos nossos cultos transmitidos online, nas redes sociais. E você está aqui em mais um momento, às 8 horas, para receber da palavra do Senhor. Eu me chamo Emerson Meira e nós estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus, compartilhar do que Deus tem para nós no dia de hoje. Então abre o teu coração. Eu acredito que você já tem gerado expectativa, temos tido muito tempo para isso, em meio a tudo isso que tem acontecido no nosso meio, em meio a todas essas informações, essa enxurrada de informações que nós temos recebido. Eu quero te dizer que a palavra do Senhor sempre nos alcança e vai nos alcançar mais uma vez nessa noite. Então, diante de tudo isso, o Senhor colocou coisas no nosso coração, no meu coração, para podermos estar compartilhando. E é isso, nós vemos essa situação aí afora. Creio eu que ninguém viveu tudo isso que estamos vivendo ultimamente. Creio eu que ninguém conseguiria, na sua mente humana, tentar imaginar o que nós estamos passando. Mas sabe, Deus ele sempre traz o suprimento para toda e qualquer tribulação. O próprio Jesus disse que nós tivéssemos bom ânimo, por mais que tribulações viessem. Ele nos trouxe todas as instruções necessárias para podermos passar por ela. E com alegria, como ele diz, tendo bom ânimo. Então, diante de tudo isso, eu quero te dizer que existe essa realidade, mas existe uma realidade ainda maior. E é a realidade da palavra de Deus. Sabe, nós vemos redes sociais, ligamos os jornais, os telejornais em nossas casas. E quantas informações que bombardeiam a nossa mente, bombardeiam o nosso emocional. E isso fica ainda pior quando nós ficamos sabendo, e eu não sei se é a sua situação, glória a Deus, a minha família tem sido guardada pelo Senhor, mas talvez a informação que tenha chegado até você é que algum familiar seu esteja com algum sintoma das situações, esteja enquadrado dentro daquela pressão. Mas eu quero te dizer algo, por mais que você saiba de qualquer realidade, a realidade da palavra do Senhor, ela está acima. E a palavra do Senhor, os ensinamentos de Deus, através de Jesus Cristo, eles são desde o princípio até a eternidade. Então, se você está com sua Bíblia, está com seu celular, abre comigo lá em Lucas 6. E eu queria também te trazer à memória algumas realidades que nós achamos na própria Bíblia. Eu me lembro de Daniel, foi jogado na cova dos leões. Mas sabe, existia uma realidade, leões, famintos, existia uma realidade, uma cova, um buraco, onde remete não conseguia escapar dali. E existia uma realidade, alguém levando Daniel para ser jogado ali. Diante dele estava uma realidade pintada. Mas eu quero te dizer, existia uma realidade superior. Era a realidade da palavra de Deus. A realidade do que o Espírito Santo dizia a Daniel. Do que o próprio Deus dizia a Daniel, em que guardaria ele. De que as suas emoções estavam embasadas nas instruções da palavra de Deus. E Daniel pôde ter uma atitude, descansar, confiar no Senhor, ainda que custasse a sua própria vida. E a realidade da palavra de Deus registrou na Bíblia o que nós conhecemos, ele foi livrado. Existe outra passagem também que eu me lembro, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então existia uma realidade.
era a fornalha, existia uma realidade, era o fogo, era a temperatura, e existia outra realidade, era que eles seriam jogados. Então tudo isso era uma realidade, tudo isso foi real, mas também existia uma realidade superior na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, onde um quarto homem os livrou daquela fornalha. Então percebemos em toda a Bíblia que existe uma realidade superior a toda essa que nós estamos vendo, e a realidade da palavra de Deus. Sabe, Jesus Cristo, existia uma realidade. Ele foi à cruz, ele morreu e morreu com os nossos pecados. E sabe qual é a realidade para isso? É que quem morre com os pecados que Jesus morreu, está condenado ao inferno. Mas eu quero te lembrar uma coisa, existia uma realidade acima dessa, ao qual o próprio Deus pôde tirá-lo da condenação em inferno e colocá-lo acima de todo nome, exaltá-lo de tal maneira que o seu nome está acima de tudo isso que nós estamos vendo. Mas vamos ler em Lucas. Lucas 6, e eu quero que você abra no versos 46. Então acompanha junto comigo. Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? No verso 47 diz o seguinte: todo aquele que vem a mim, você tem ido a Jesus, e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei, Jesus diz, a quem é semelhante. Estamos lendo a versão NTLH, e aí se você consegue alinhar com a nossa, é essa versão que nós estamos lendo. E segue o 48, Jesus explicando quem é semelhante àquele que vai até ele, ouve as suas palavras e coloca em prática. Ele diz: é semelhante a um homem que, edificando sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Para aqui, a gente lê o início desse verso 48 e a minha mente consegue lembrar do seguinte: alguém que cava uma profunda vala, ele gasta energia, ele se esforça, ele se empenha, ele se esmera, ele paga um preço para ter uma certeza de um benefício futuro. Então, aquele que edifica a casa sobre a rocha, ele não só chega e escolhe a rocha e edifica sobre ela, mas ele paga um preço para aquilo. Isso nos remete a uma atitude de diligência. Isso nos remete a uma atitude de esforço, empenho, dedicação. Sabe aqueles dias que você não está afim de vir para o culto, para se submeter a essa atmosfera de influência na sua vida e na minha vida? É esse dia que nós precisamos perseverar. Sabe aquele domingo que a cama nos convida a estar dormindo? É esse dia que nós precisamos romper e vir receber do Senhor. Sabe também em casa, nesses momentos, aquele momento em que o teu espírito te convida a ler a palavra, a meditar nela, mas a nossa carne ela não está muito afim, ela prefere ficar deitada no sofá com dor nas costas. É nesse momento que nós precisamos romper com a carne, nos levantar, pegar a Bíblia, folhear, trazer à nossa mente aquele momento de consagração. E isso tudo é pagar um preço para poder construir uma casa com alicerce na rocha. E vamos à frente. E diz o seguinte, que aquele que edificou sobre a rocha, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa. Ou seja, ele se dedicou a derrubar aquela casa. Ele veio com toda a força. Aquela tempestade, ela vem com toda a força. E isso consegue trazer à nossa mente a lembrança do que estamos passando. E também diz o seguinte, que aquela casa não pôde ser abalada porque ela foi bem construída. Mas para ser bem construída, lembre-se, é necessário um preço. Jesus diz também o seguinte, que aquela casa, no 49, diz o seguinte, que mais o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. E sabe, muitos de nós cristãos não temos pagado esse preço, não temos nos dedicado, às vezes porque os nossos olhos naturais não têm visto tanta necessidade no futuro em nos dedicar, em oração, em comunhão com o Senhor, em meditar e meditar e meditar e meditar na palavra. Mas sabe, quando Jesus diz que tribulações virão, tempestades virão e virão para todos, para aqueles que construíram a casa sobre a rocha e para aqueles que construíram e estão edificando a casa sobre a areia.
Implica dizer que nós não precisamos estar esperançosos pelo momento da tribulação, mas precisamos ter uma certeza de como estamos construindo a nossa casa. Amém? Então, nossas emoções, elas recebem uma enxurrada de informações. Nossas informações recebem informações que são uma realidade, mas sabe, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E o que deve prevalecer dentro de nós é as informações do Espírito Santo que habita dentro de nós, que comunicam ao nosso espírito. E essa é uma realidade superior. E essa realidade superior, ela deve prevalecer na minha e na tua alma. E nós vamos poder passar tranquilamente por tudo isso. E eu queria que você abrisse também em Salmo 91. Vai lá comigo. Verso 1. Começa dizendo: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Sabe, esse primeiro verso, eu paro para prestar atenção sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E alguém disse uma vez que habitar não é só visitar. Habitar é estarmos com essa consciência dentro do nosso coração e na nossa mente sempre. Consciência essa de estarmos meditando na palavra todos os dias, tendo o nosso devocional. Consciência essa de estarmos sempre buscando momentos para orar ao Senhor, para estreitar esse laço, para estreitar essa comunhão. Nem que seja iniciando os nossos dias rendendo graças ao Senhor, nem que seja nos nossos dias parando para orar quando vamos fazer alguma refeição. Sabe, a nossa mente ela vai estar sendo trazida à memória, a presença do Senhor que habita dentro de nós, a presença do Espírito Santo, esse ajudador em todos os tempos e principalmente nesse tempo que nós estamos passando. E continua lendo, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Eu quero frisar essa atitude de descansar. E sabe que isso parte de nós, não é um resultado daquele que habita, mas é uma decisão daquele que habita. Logicamente que aquele que habitar, aquele que habita e está habitando no esconderijo do Altíssimo, naturalmente ele vai conseguir descansar. Mas sabe que tem momentos nas nossas vidas, mesmo que nós tenhamos uma comunhão intensa com Deus, essa enxurrada de informações que vem para a nossa alma, nós precisamos, num momento, ter essa decisão de habitar. Habitar. Mas decidir descansar. Parte de nós decidir confiar no Senhor. Parte de nós decidir colocar a nossa carne no lugar. Colocar as nossas emoções no lugar e priorizar uma realidade superior. E a realidade da palavra de Deus, do que ela diz sobre isso, do que ela diz ao nosso respeito. Mas segue lendo comigo. Esse consegue dizer ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Sabe que intimidade vai trazer para nós confiança no Senhor. Quanto mais nós tivermos esse laço estreitado com Deus, quanto mais nós estivermos alicerçando nossa casa sobre a rocha, nós vamos conseguir espontaneamente confiar no Senhor. Porque experiências e experiências com Deus vão fazer com que a gente construa dentro de nós uma base tal que essa tempestade que estamos vivendo, estamos passando, não nos abale. Eu quero te dizer, nem tudo está perdido. Se você, dentro de você, pensa, rapaz, eu estou negligenciando com o Senhor, esse é um excelente momento. A situação tem nos proporcionado tempo para correr atrás, remir o tempo, e nós vamos ver isso já já. Correr atrás de tudo que nós estávamos levianos ou que nós estávamos negligentes, mas não é para te trazer ou me trazer condenação, é para que nós despertemos. Aproveitemos esse momento para despertar e correr atrás do tempo perdido. E o Senhor vai nos ajudar com tudo isso. E sairemos desse momento 100%, a velocidade 1000 e poder correr com intensidade quando tudo isso passar, quando essa poeira baixar. Amém? E eu quero ler também o verso 3 com você, que diz o seguinte: pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E segue lendo: cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. E a sua verdade é pavês e escudo. Sabe, nós fazendo lá em casa o culto familiar,
Eu estava explicando sobre o Salmo 91 aos meus filhos, à minha esposa, nós estávamos meditando sobre o Salmo 91 e chegou num momento onde nós poderemos pisar Satanás. Ele diz que nós pisaremos Satanás e meu filho mais novo, Mateus, né, bem ativo, ele disse assim: Satanás está quase morto, pai, porque o tanto que eu piso nele. Então, na mesma hora o Espírito Santo ministrou ao meu coração, no que diz respeito ao quê? A lermos a palavra de Deus e estarmos puros no crer. Não devemos ter nenhum resquício de dúvida dentro de nós. Precisamos ter essa pureza no crer, em confiar no Senhor plenamente. Tudo que vamos lendo na palavra de Deus, temos convicção. O pastor Bud dizia que quando estivermos plenamente convictos, nós poderemos ver a manifestação da palavra de Deus nas nossas vidas. E eu queria também que você abrisse em Efésios, e eu fico com isso para finalizar. No livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 15, que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E o verso 17 diz o seguinte: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O verso 15 diz que nós devemos ver prudentemente como nós estamos andando. Sabe, será que estamos dando tanta prioridade às informações que têm vindo externamente? Será que estamos priorizando essa realidade superior que o Senhor diz a nosso respeito? Assim como o Salmo 91, que nós podemos decidir descansar à sombra do Onipotente porque estamos habitando. Eu quero te dizer, se você não considera estar habitando, hoje, esse é o momento. Ora ao Senhor quando terminar esse momento, se derrama, se consagra, se arrepende. Eu quero te dizer, Deus ele vai pegar junto contigo. E em poucas horas você vai estar plenamente convicto de que está habitando no esconderijo do Altíssimo. E por isso você vai ter a decisão de poder descansar. Descansar no Senhor e nas suas verdades. Sabe, dentro de mim eu consigo administrar minhas emoções de tal forma que eu vou descansar no Senhor. Isso é uma decisão minha, ainda que custe a minha própria vida. Até porque a eternidade nos espera, meu irmão. Aqui nesse momento na terra, isso é só um tempo onde podemos viver a vontade de Deus, onde podemos ser contribuintes com o Evangelho e o ministério do Senhor. Mas o Senhor nos chamou para estarmos com Ele por toda a eternidade. Então pode custar a minha vida. Eu farei e me submeterei às leis do homem, mas também eu considerarei uma realidade superior, que é a palavra de Deus, que diz ao meu e ao seu respeito, nós estamos guardados no Senhor. Então, rega a tua alma com o que a palavra de Deus diz ao meu e ao teu respeito. Prepara as tuas emoções com o que nós precisamos para estar em paz. E nós poderemos desfrutar desse momento. Reme o tempo, aproveita esse tempo com a tua família, diz o quanto você ama seus filhos, a sua esposa, o seu marido, os seus familiares. Mas não fica só em palavras de WhatsApp. Seja mais caloroso, seja mais intenso. E entendamos de uma vez por todas que não podemos mais brincar. A Bíblia diz que os tempos são maus, mas a palavra de Deus ela é uma realidade superior. Ela nunca falha, ela continua sendo poderosa. Fica com isso. Seja intenso. O tempo da brincadeira acabou. O tempo da leviandade acabou. Amém? Então, tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. E que você possa guardar isso no seu coração. E meditar nessas coisas. E correr com intensidade. Muito obrigado.